Tan, tarararã, tararararã. Boa noite. E foi assim que começou ontem o Jornal Nacional, mostrando lá para gente, né, a entrevista sabatina com o Lula! Lula! E, gente, quebrou a internet. Então, tínhamos lá o, o terrível editorialista do Jornal Nacional, William Bonner, e a garota propaganda do agronegócio, a Renata Vasconcelos, gente, como ela defendeu o agronegócio, como se fosse uma joia tão preciosa, como se fosse um filho dela. Eu fiquei chocada, sabe? E daí a gente já vê a diferença, né, quando o Bonner já começa dizendo que o Lula, todos os julgamentos e as acusações que foram perpetradas contra ele caíram por água abaixo. E no Jornal Nacional, a gente sabe muito bem da história da malhação em cima do Lula, das várias matérias longas, com aqueles dutos correndo dinheiro, para mostrar essa pseudo-corrupção do PT. Né? Então, claro que começaram logo com essa matéria, né, da corrupção, não poderia deixar de ser, lembrando que, para o Bozo, nada foi perguntado, viu? Falou-se ali de orçamento secreto, falou-se de um ministro da educação que foi preso, mas ninguém entrou no assunto. A colinha na mão, além de Nicarágua, Colômbia e Argentina, trazia o nome do Dario Messer, doleiro esse que foi investigado pela Lava Jato, e citou a Rede Globo porque diz que entregava malas de dólares para um dos filhos do Marinho. Né? Então, existe inclusive aquele jornalista que chama Noblar, que é outro direitoso nojento, que chamava a Marcela Temer de Bela Recatada do Lar, na matéria da Veja que ele fez, um velho estúpido. Ele soltou uma matéria dizendo assim que o Bozo ele combinou as perguntas com a Rede Globo para que não fizessem perguntas para ele sobre a corrupção, nem as rachadinhas, e nem nada dos filhos dele e da Micheque. E é claro que com aquela colinha na mão escrito assim, Dario Messer, o terrível editorialista do Jornal Nacional, entendeu o recado, viu? Recado babado. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, assim, quebrou a internet, então a gente já viu essa diferença aí do Bonner dizendo que o Lula não devia nada para a sociedade, porque todas as condenações que imputaram já estão canceladas, estão anuladas, portanto, ele é inocente, porque o que se coloca aí é a presunção de inocência quando você não tem processo nenhum, né? Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso, mas eu quero mais é que se foda. Essas pessoas têm problema até de ligar Lé com Cré dentro da cabeça, vai saber do que se trata a presunção de inocência. Pois bem, aí eu me lembro do William Bonner lá atrás, se eu não me engano, foi em 2002, naquela sabatina lá do Jornal Nacional, que antes durava 28 minutos, junto com a Fátima Bernardes, que à época era esposa dele, perguntando assim para o Lula se ele não achava que uma pessoa, ele quis dizer a grosso modo isso, ele não falou desse jeito, porque ele é um arrogante. Mas o que ele queria dizer é, ô Lula, você não acha que um Zé Ruela, que nem você, que não tem estudo, que não sabe nada de história, que nunca viajou, que é um Zé Bosta, um Zé Mané, pode ocupar a presidência do Brasil? A pergunta, grosso modo, foi essa. E a risada do Lula era a melhor do mundo. Que essa gente classista, né, essa burguesada aí que vive de defender o valor dos grandes bilionários e zilhardários, essa empáfia que lhe é muito peculiar, diga-se, o terrível editorialista do Jornal Nacional, William Bonner. Mas, enfim, e daí a entrevista foi correndo, e eu fico passada, sabe, gente, foram perguntar do governo da Lula, da Dilma para o Lula. Como assim? Na minha opinião, ele saiu brilhantemente, fora a parte em que ele diz que o povo do agro não é todo fascista. A gente, do povo todo do agro que não é fascista, a gente tira o quê? 1%?
Mas, enfim, ele também não pode falar lá nessa sabatina, que tem uma repercussão que quebrou a internet. Quebrou a internet o Lula no Jornal Nacional na sabatina. Então, ele não pode falar lá para poder, de novo, ser presidente. Ele não pode espancar, a gente espanca. Não tem problema. Esse povo do agro é tudo um bando de fascista. Salvo engano, aí tira 1% dessa população que invade terras, que arrebenta com o solo, que arrebenta com a natureza, que mata indígenas, grileiros, safados, mata quilombolas. É tudo isso. Isso é uma outra discussão muito mais aprofundada que eu, particularmente, aqui não quero nem fazer com vocês. Mas, enfim, a gente falando lá e eles perguntando para o Lula do governo da Dilma. Mano, chama a Dilma, velho, pergunta para ela. O Lula é o Lula. Ele saiu com 87% de aprovação do povo brasileiro quando ele terminou o mandato dele, lá em 2000 foi em 2011, né, gente? Porque em 2012 já empossou o outro, é isso mesmo. Olha, se eu cometer algum engano aqui em relação à data, vocês me perdoem, porque para a data eu sou péssima, e eu não vou abrir a janela agora para verificar aqui. Às vezes essas datas se confundem na minha cabeça. Sempre tive essa questão, mas foi isso. Ele disse que ele podia ficar muito bem na casa dele, colhendo os louros dessa aprovação de 87% dos brasileiros. Mas não, ele está aí de novo colocando a cara a tapa, porque nós, que somos pobres, trabalhadores, a classe menos privilegiada economicamente do Brasil, está toda aí se fudendo de novo. Está toda aí tendo que se virar nos 30 para catar osso em saco de lixo, em lata de lixo, comprando pelanca, pé de frango, pescoço de frango, para comer uma mistura, comer e ingerir uma proteína. E então, a outra parte, né, da Renata Vasconcelos, que foi dizer para o Lula, então, que ele trata o agro como se o agro fosse uma coisa ruim. É ruim mesmo, querida, não vem defender, não. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo aí na Rede Globo, que ó, se alimenta de milhões, zilhões do agronegócio, para colocar para frente essa falácia de que o agronegócio leva o Brasil nas costas, quando nós sabemos muito bem, e se você não sabe, fique sabendo, que zilhões do dinheiro público vai para financiar esses malditos, deixando os pequenos e médios produtores que fornecem alimento para a gente aqui no Mercadão Municipal para a gente comer e colocar no nosso prato, sem nenhum incentivo. É isso que acontece. Mas se você não sabia, né? Fique sabendo aí que você é um defensor do capitalista que não tem capital. Ou seja, em outras palavras, é o famoso pobre de direita. Ah, vem falar da militância petista. Veja vocês, eu não sou militante petista, gente. Muito embora tenha ido lá em Curitiba, eu fui na vigília lá do Lula, no acampamento do Lula Livre, fui sim, encampei bandeiras, porque na minha cabeça eu não estava errada, aquilo era injusto, não estava certo. Não estava certo. Olha só o que deu a Vaza Jato, né? Olha só o tal do super-homem que quiseram incensar, olha o que deu. Agora, militante de PT, dizer que o militante PT é violento e que foi o Lula que incentivou essa polarização, lembrando sempre que polarização é meu pau em tua mão, dizendo que o Lula era o responsável por essa polarização e violência da militância petista, quando nós temos aí um maldito no governo, sentado lá na cadeira de presidência do Planalto, do Alvorada, que os assassinos deles matam pessoas em festa de aniversário, petistas, inclusive. Né? Esses malditos bolsonarentos matam os petistas que comemoram o aniversário por conta de uma festa temática com o tema Lula, PT. E daí esse maldito desse William Bonner tem a capacidade de dizer isso, quando a gente sabe muito bem que foram as grandes mídias hegemônicas que fomentaram esse ódio ao PT. Foram eles que fomentaram o antipetismo. Foram muitos deles.
Aí você vai falar assim, ai, Inês está falando tudo isso, eu tenho memória. Agora também, se eu não tivesse memória, meu amor, era só eu fazer uma busca no Google. Tá facião pra gente. Mano, tá fácil. Tá muito fácil. É só fazer uma busca no Google e saber tudo o que aconteceu lá atrás, desde quando Lula se candidatou à presidência pela primeira vez na história do Brasil, que foi em 1989, onde ele perdeu para o tal do caçador dos Marajás, que era o Fernando Collor de Mello. E deu no que deu. O Collor de Mello dizia que o Lula ia confiscar a poupança de todos os brasileiros que tivessem dinheiro em suas contas de poupança. Ora, ele ganhou, adivinha quem que fez? Eu sou de 1966, então eu vi isso tudo acontecendo na minha frente. Se você é mais novo, olha, meu querido, você é um privilegiado, porque você tem a internet e você tem o Google para poder saber o que aconteceu. Aí isso damos o nome de história, viu? Vai lá saber, ao invés de ficar procurando site de encontro e piroca no aplicativo, vai saber um pouco da história que você vai ver como é que as coisas vão se desenhar, né? Principalmente vindo da grande mídia. Agora, eu quero mostrar para vocês coisas que eu li aqui no Twitter, né, gente? Porque aquilo bombou. E eu vou mostrar só algumas coisas para vocês, tá? Algumas coisas. Porque foi uma chuva de Lula. Aquilo arrebentou a bolha. Os bolsonarentos ficaram catando coquinho no chão, assim, perdido. Porque aquilo explodiu de uma tal maneira que bom, bom. Reverberou muito. E, se vocês não sabem, assim, a rede social é que pauta as manchetes nos jornais, é que pauta as manchetes na televisão, porque agora a televisão é muito marcada por essas redes sociais, pela opinião que nós também damos aqui. E eu, como vocês sabem, gosto muito do Twitter, estou ali futucando, então, e é onde eu vejo a opinião das pessoas, né? Dessas pessoas que são pessoas influentes aí do jornalismo, da política e de bolsonarentos, ladroentos e tudo mais. Olha, ontem, depois da sabatina do Lula no Jornal Nacional, a Eliane Cantanhede estava quietinha, não soltou um ai. Faz aqui, ó, há 1 hora, ela deu essa tuitada aqui. Vamos ler? Eliane Cantanhede, a massa cheirosa, PSDB. Gostaria de lembrar também, viu, gente, que eu, que sou uma comuna comunista, sempre tive muitos amigos coxotas, os amigos que defendiam aí o capitalismo, e sempre me dei bem com eles. Eu nunca quis matar os viados, só achava que eles eram tontos. Continuo achando, né? Os pobres de direita. Mas, enfim, a gente sempre teve uma vida muito divertida, inclusive. A gente nunca quis matar um e o outro. E isso o Lula também citou. Que saudade ele tinha quando a polarização era contra o povo do PT e o povo do PSDB, da Tucanada. Claro que milhões desses tucanos, principalmente aqui em Taubaté, optaram pelo lado bolsonarista, mas os que eu conheço, não. Mas vamos lá, Eliane Cantanhede, da Massa Cheirosa, a diva dos coxota, né, brasileira. Explicação para a reação irada de ministros e militantes bolsonaristas à entrevista de Lula ao Jornal Nacional. Lula foi bem, tinha alvo, objetivo e estratégia. Então, vocês veem aí que ela coloca, né, que a maioria do gado bolsonarento ministros, militantes estão enlouquecidos, porém ficaram tudo catando um pouquinho, ó, mais perdido que cego em tiroteio, porque não conseguiram alcançar. Mas daí a primeira matéria que ela prefere dar aqui, ó, ao invés de ser a respeito da sabatina do Lula, é essa daqui, ó. Alexandre de Moraes deu munição para a campanha e para a guerra de Bolsonaro contra as instituições. Isso, no dia seguinte da sabatina do Lula, onde está todo mundo comentando disso, ela resolveu escolher o assunto aqui do Xandão indo em cima do Bozo. Mas vamos continuar aqui. Essa foi a diva da massa cheirosa, da coxinhada brasileira. Agora tem esse que está sendo incensado por uma grande parte da esquerda brasileira,
que é o Reinaldo Azevedo, também chamado de Tio Rei, né? Principalmente por várias pessoas aí do PT e tudo isso. Eu que não sou a louca, porque eu sei muito bem que uma das pessoas que começou a fomentar o antipetismo nas grandes mídias contra a militância petista foi esse desgraçado aqui, que inventou e cunhou o termo petralhas. Então, foi esse pau no cu aqui, ó, que começou essa pataquada de antipetismo. Agora, vamos ver ele aqui em 2022, né? Vamos lá. Claro que isto será tomado como declaração de voto. Estou cantando e andando. Como na música, quem sabe de mim sou eu. Lula não concedeu uma entrevista, mas fez uma exibição de gala. Posso discordar disso ou daquilo, mas a entrevista é dele, não minha. Sem erros, enfrentou. Olha lá. Ele fez uma thread, né? Porque daí, vai lá, o velho Boca Murcha fazer uma thread. Sem erros, como é que terminou lá? Ai, caralho, me perdi na bagaça. Enfrentou com a bateria Lava Jato / corrupção, acertou ao não se comprometer com a lista tríplice para a PGR, não está na Constituição, lembrou a independência de MPF e TF nos governos do PT, perguntou a queima-roupa e, com acerto, se o orçamento secreto não é o verdadeiro mensalão. Falou o tempo todo em negociação e exaltou o Alckmin. Ai, Chuchu, parceiro de governo. Diz que divergência é apanágio da política. Com requinte, observou que divergências não há no PC chinês ou cubano. Exaltou o agro que produz, não o pistoleiro que desmata. É esse o extremista que Bolsonaro vende aos empresários? Pois é, né, gente? O povo falando aí que o Lula é comunista. Se eles soubessem. Mas, enfim, vamos lá. É contra esse que pistoleiros falam em golpe? Não sei se ganha ou perde votos. Não sei que peso terá no conjunto da obra. Meu comentário não é aferição no que se diz por aí. É só o que penso do que vi. E aí, Bolsonaro, vai ou não vai ao debate? Porque eu penso que o debate de domingo lá na Band, né, aquele pool de várias mídias que vai acontecer na Band no domingo, vai ser muito pautado pelo Bolsonaro a partir dessa sabatina que o Lula... Aí ele arrebentou, gente. Ele quebrou tudo. Quebrou. Como eu falei aqui, tenho críticas aí em relação ao povo do agro e fechou. Mas isso sou eu também, né? Sou eu que estou aqui embaixo esquerda para caralho, que abomino essa gente bandida do agronegócio. Mas vamos lá. Vamos ver a Miriam Leitão, gente? A Miriam Leitão, olha ela. Miriam Leitão. O ex-presidente Lula se saiu muito bem na entrevista do Jornal Nacional. Ele não se intimidou nas perguntas delicadas da corrupção e até agradeceu. Fez frases de fácil comunicação, acertou o tom e não se irritou. Conseguiu contornar a dificuldade de explicar o governo Dilma. Conseguiu contornar a dificuldade. Ela não sabe do governo Dilma, não, qual foi a dificuldade, né? Dele, do povo, dessa mídia hegemônica, junto com aquele Eduardo Cunha, fazendo tudo para ferrar a Dilma. Com essa história de pedalada fiscal, tomar no curso a Miriam Leitão, viu, gente? Mas vamos seguir. Eu fico podre. Ela tem mais algumas coisas aqui? Não, não era isso que eu queria ler. Eu queria ler para vocês a outra, maledita também, da Rede Globo, uma coxota dos infernos, que chama Leilane Neubert. É esse o nome dela. A ruiva, né, gente, lá da Globo. E daí ela retuita o Merval Pereira. Vejam vocês, Merval Pereira da Rede Globo, aquele que parece que engoliu um pardal com aquele bigode ridículo, eu falava assim, o ator pornô do Frota. Vocês estão ligados? Ai, gente, que pena se vocês não estão ligados, viu? Porque quando eu assistia a Globo News,
eu tinha vontade de sair peidando na cara desse velho aqui. Mas, enfim, Lula saiu-se bem na sabatina do Jornal Nacional, admitindo pela primeira vez que houve corrupção nos governos do PT. Olha, é claro que houve, mas não era motivo para sair colocando cano de duto, despejando um monte de dólar, não, gente. Por isso que ele fez o maior combate contra a corrupção, que foram as medidas que ele tomou, inclusive o portal de transparência, para que todo jornalista, para que toda a mídia hegemônica tivesse acesso às contas públicas, maldito. Mas vamos ler aqui. Mas estava longe da verdade quando isentou-se atribuindo o esquema corrupto do mensalão e do petrolão a indivíduos e não a uma política de cooptação no PT. Olha, vocês olhem aqui que sujeira, né? Esse Merval Pereira, ele é tão sujo, gente, mas ele é tão sujo. E foi exatamente essa gente, aí quando vem o Bonner falar de militância violenta, de polarização, polarização, meu pau em sua mão, ele vem exatamente, a gente se lembra dessa gente que fomentou o antipetismo, como se fosse o PT que tivesse inventado a corrupção, né? Diga-se lá, o Bonner, ele até citou o PP, também citou outros partidos, né? O MDB, antigo PMDB, e o tal do PP, que é esse partido progressista aí, que é partido do Centrão. Mas vamos lá. Olha quem apareceu aqui, gente. E a Leilane retuitando. Toda essa gente, ela fica retuitando. Lula foi bem no Jornal Nacional, Vera Magalhães. Lembrando você que a Vera Magalhães foi aquela assim, quando o Lula estava sofrendo os processos do Lava Jato, para dizer que ele tinha comprado o triplex, para dizer que ele era dono do sítio de Atibaia, dentre mais milhões de palácios, perguntaram para a Vera por que ela não levava o Lula no Roda Viva. Ela disse assim que o Lula não era player para ela levar. Não era mais player da política para ela levar para o Roda Viva. Tomou! Tomou! Vera Magalhães. Lula foi bem no Jornal Nacional. Conseguiu se mostrar à vontade. Falou de futebol, cerveja, churrasco e endeusou o Alckmin. Não endeusou porra de nada. Ele está com cara de vice e citou uma frase, inclusive, do Paulo Freire, para dizer que a gente precisa juntar os divergentes para combater os antagônicos. Pois é, né, meu bem? É isso, é essa história aí. Quem é fã do Ustra, né, nunca vai entender uma pessoa que cita Paulo Freire, não é mesmo? Mas então, vamos lá, endeusou o Alckmin. Passou a mensagem moderada que queria, nem citou o nome de Moro, não arrumou treta com a imprensa. Então, ela imaginou assim que o Lula fosse lá para arranjar treta com a imprensa. Pode deixar isso daí por conta dos Janones, que ele está fazendo isso muito bem. Com os bolsonarentos, com o povo de imprensa, o Janones também está arrebentando, gente. Eu não sei aqui se esses Janones, no primeiro, lá na primeira oportunidade que tiver, vai trair o Lula, não sei, mas por enquanto ele está sendo de boa serventia, viu? Mas, enfim, vamos descer aqui. Eu nem vi o comentário da Lopretti, e também não vou ver aqui. Vamos ver a Leilane, o que ela falou. A Miriam Leitão, ela continuou com outras declarações aqui, ó. A Leilane Neubert. Eu tenho problema em falar o nome dessa mulher. Não podia ser Leilane da Costa, Leilane da Silva, Pianto, Leilane Neubert. Cada um cita o seu próprio ídolo. Uns citam Ustras, outros citam Paulo Freire. Vejam vocês, não é mesmo? Olha lá, ela vem aqui embaixo. Ó. Poderia citar muitas diferenças, mas me chama a atenção o respeito do Lula pela Renata Vasconcelos lá, né? Ele o tempo todo coloca ela presente e participando da entrevista. Homem que respeita a mulher é outra coisa. Eu até retuitei assim, silêncio. A Leilane Neubert está descobrindo que o Lula respeita as mulheres em 2022. Aí depois a Vera Magalhães vinha aqui, ó, citando isso daqui que explodiu, gente, o bobo da corte explodiu. Bolsonaro parece o bobo da corte. Jurídico do presidente estava a postos para o genocida, mas não esperava essa. É mortal para o Bolsonaro ser chamado de fraco. Ele detesta, porque é inseguro. Isso daqui foi uma tuitada da Vera Magalhães durante o debate, né?
eu quero parar de compartilhar a Leilani Neubert, que retuitou aí vários outros jornalistas, e a gente veio aqui para Barreca de Maringá. Gente, é um fiasco, né? Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele colocou aqui, ó. Picanha e cerveja? Alguém acredita que vão começar a chover? Populismo? Essa é a toda a receita do Lula para a economia. Então, vocês vejam aqui que esse Marreco Maringá ele já vem atropelando a língua portuguesa. Porra, era um cara que era juiz, depois foi ministro do Brasil, e vem dar uma tuitada aqui com meia dúzia de palavras, onde ele erra umas 4. Ah, gente! Aqui, ó, Lula diz... Olha, e olha isso daqui, ó, é muito abusado, né? Um juizeco bosta desse, que incensado pela Rede Globo como Superman da justiça brasileira contra a corrupção, está aí nesse limbo tentando uma vaga no Senado, lá no Paraná, onde está disputando com o cara que ele traiu, que é o Álvaro Dias, que está sendo defendido e apoiado pelo melhor amigo dele, que é o Deltan Dallagnolzinho, e está perdendo. Porque lá no Paraná, inclusive, muita gente que é contra o Álvaro Dias está dizendo que vai votar no Álvaro Dias, para ele ganhar dessa bosta aqui, ó. Olha aí o marreco. Lula diz que vai para a presidência no sacrifício. Preferia ficar em casa. No triplex ou no sítio de Atibaia? Pois é, nenhum, né? Porque não era dele. Agora eu quero saber desse Moro aí, onde que ele ficou em São Paulo, que arrumou até, como que a gente chama aquilo? Comprovante de endereço falso para se candidatar como governador aqui no estado de São Paulo e deu ruim. Deu errado, né, coitado? Aí ele vem aqui com mais um monte de opinião, sabe? Ele vem aqui numa das tuitadas aqui, que diz que ele, por exemplo, ele é contra o MST, que Lula é... quem perguntou? Não foi ele que foi chamado lá, né? Aí eu vou parar até de compartilhar aqui com vocês, gente. Travou meu mouse. Quero esperar um bocadinho. Mas, olha, o que eu tinha para dizer aqui para vocês hoje... eu esqueci, né? De falar para vocês se inscreverem nessa bagaça, gente. Curte, compartilhe, comenta. Comenta aqui o que vocês acharam sobre a sabatina do Lula no Jornal Nacional. Comenta se vocês acham que o Bozo vai querer agora, depois desse debate, onde o Lula arrebentou com tudo, se o Bozo vai querer participar do debate na Band no domingo, comenta aí comigo e se inscreve nessa bagaça. Se puder, quiser considerar me fazer um Pix, é mimprada@gmail.com, eu sempre deixo na descrição desse vídeo, e também coloco lá no meu Facebook Inês Prado e no meu Instagram Inês Espontânea. Se vocês quiserem me seguir por lá, fiquem à vontade. Então, eu quero que vocês comentem isso tudo comigo e vamos saber agora, né, o que vai rolar a partir disso. Porque dizem, segundo informações que rolam aqui, pelos noticiosos, o Bozo estava esperando essa sabatina do Lula, onde ele saiu super bem, para então definir a ida dele para o debate de domingo. Bem, eu fico aqui apostando que o Bozo não vai, que ele vai mesmo engolir um monte de camarão sem mastigar e vai alegar que o cu entupiu, vai chamar o médico das Bahamas e aquele salseiro todo. Posso estar muito enganada? Posso, claro. Ele pode ir? Pode ir também. E vai ser massacrado principalmente pelo Lula. E eu vou amar que isso aconteça. Agora, muita gente pode perguntar também, Inês, por que você não fez aí, falando da sabatina do Bozo e do Ciro Liro? Ai, gente, eu tinha preguiça. Eu estava esperando conversar com vocês para falar aqui da sabatina do Lula, porque eu tinha certeza absoluta que ele ia arrebentar. Ele ia arrebentar e arrebentou. Arrebentou. As menções positivas em relação a ele nas redes bateu o Bozo e o Ciro juntos, para mais de 60%. Então, era isso que eu queria dizer para vocês agora. E pensar que ontem, assim, quando eu fui dormir, depois dessa sabatina aí que o Lula
ele brindou a gente, né? Como um cara que, inclusive a Anitta colocou o Twitter, né? Como é bom que dá essa esperança e escutar uma pessoa que a gente tem certeza que sabe do que está falando. Esperança e credibilidade que o Lula passa, era isso. Eu fui dormir felizona, sabe? Vendo todos os noticiosos, pós sabatina, vendo todas as tuitadas por aqui, fuçando pela internet. Então, eu fui dormir, ó, felizona, acordei numa hora pique para fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês cheguem até aqui o final. Um beijo, até o próximo show. É Lula, querida, 2 de outubro, é 13 neles. Tchau!